Eu queria só fazer uma consideração rápida aqui. A respeito do que o Marcel falou da questão do empréstimo, isso é uma realidade. Nós, como dirigente da associação, a gente sabe isso. Mal vai chegando o sexto mês, a gente já está sendo demandado para fazer novo, para renovar empréstimo. Às vezes a nossa secretária lá verifica que não, só vai poder fazer no dia tal. Quer dizer, isso é uma realidade. O que mais assunto que foi comentado aqui, eu não me quero fazer comentário nenhum, a gente já conhece em parte e tal. Eu vou ser o mais objetivo, é o seguinte: nós estamos a grande preocupação, uma grande preocupação que pode trazer um impacto que vai atingir a todo mundo e de uma maneira violenta, porque vai mexer com o orçamento das pessoas, é a garantia do BET e a suspensão das contribuições. Com essa mudança de política de jogo, etc., nós sabemos que a maior parte da aplicação da Previ é em renda variável. E na parte da renda fixa, a rentabilidade está muito baixa, certo? Então, isso já é um fator já não favorável para o resultado. No dia 24 deste mês, a bolsa estava 56 mil e poucos pontos. Para ser mais objetivo, eu quero perguntar para o Marcel o seguinte: em caso de déficit, não tem mais nenhuma sobra de superávit para a Previ se apropriar para completar a reserva, certo? O único valor que dispõe é o do BET, certo? E da garantia da suspensão das contribuições. Então, nós corremos um risco, no caso da Previ, de uma situação deficitária, de fazer um aporte disso para cobrir a reserva de contingência, certo? Veja bem, 20% do BET com mais 8% de contribuição vai impactar em 28% no orçamento de cada um. Isso é uma coisa brutal, certo? Concluindo, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta: qual seria o índice ideal, ou o menor índice que a Bolsa atingisse no final do exercício, para que nós tivéssemos garantido, por algum período, a manutenção desse BET e a suspensão dessas contribuições, quantos mil pontos da Bolsa nos garante um bom resultado que a gente consiga espichar um pouco mais para frente? Marcel, qual é o tempo que você dispõe ainda para ver se... Menos 10 minutos. 10 minutos? Não, menos 10 minutos. Menos 10 Já estou estourado. Isa, eu queria dar uma palavrinha na presença do Marcel. Tá? Deixa ele responder. Deixa eu só responder. O número que nós trabalhamos lá na Previ, pela diretoria de planejamento, é de 61 mil pontos. A gente, com 61 mil pontos, zeraria a reserva matemática, né? Igualaria, né? Zeraria está errado. A gente teria o valor suficiente para manter os fundos previdenciários. Então, esse é o número que a gente trabalha, 61 mil pontos. Embora, como eu disse, embora haja discordância do Rui Brito, outras questões de avaliação de ativos que podem diminuir esse número. Mas o número é 61 mil pontos com os números que estão dados hoje. 61 mil garante o superávit. Garante a manutenção. Garante a manutenção do que tal? Dos fundos previdenciários. Por que tempo, mais ou menos? Pelo tempo contratado. Isso. Senhor Benezé, não existe a conta capa contribuições amortizáveis pagas antecipadamente. É uma sigla. O recurso não tem nenhuma. Mas Marcelo, dentro do assunto que o Zé Eduardo falou sobre a renda variável, eu falei isso com você da eleição para. A vez que tiveram aqui antes das eleições, o Waldo fez uma afirmação sobre a questão da
do segmento das resoluções e das leis, ainda para ninguém tomar conhecimento, se levar informação lá para a minha região, a lei fala em 51% e a Previ está aplicando 61% da renda variável? Não, o limite é 70% de renda variável, nós temos 63 aproximadamente, e temos cerca de 38, 39 e 37, eu acho, em renda fixa, e temos 3,5, 3,2 em operação com os participantes. Então está dentro da Estamos todos enquadrados nesse momento. Temos desenquadramentos em empresas que têm mais do que o mínimo, que é o caso de Vale, tem umas 6 que estão desenquadradas, então me lembro agora de cabeça quais são. Enfim, só apenas uma questão que sempre se coloca. A gente tem que definir um índice para reajuste, um índice atuarial. E esse índice é o INPC hoje. Qual índice é justo? Porque esse índice, e aí, Guadalupe, sobre a correção do empréstimo simples, o empréstimo simples é corrigido pelo INPC. Não, INPC. Você pergunta só uma Os empréstimos, inclusive eu olhei o site, é TR. Não, empréstimo simples. Não. Imobiliário. INPC. Imobiliário é outra coisa. Não, é o simples. Simples é Empréstimo simples é INPC. Não, vou verificar, mas é INPC e é o acumulado do período. Então, a cada período de um ano, os valores são corrigidos pelo INPC, assim como é corrigida a reserva matemática, assim como é corrigido o benefício. Pois não, senhor presidente. Pois não. A questão, nesse caso da correção do empréstimo simples, é o seguinte, é que a cada ano a correção é feita sobre o saldo acumulado. Quer dizer, a cada ano é feito sobre capital inicial mais juros. Então, é feita uma correção sobre também o cálculo do reajuste. Não é o capital inicial menos a amortização mais a correção. Porque se assim fosse, aí seria justo. O problema é que você amortiza durante o ano, não é? No final do ano tem um saldo vendedor que é novamente corrigido. O método é que está... Eu preciso ver isso, se é juros compostos. Eu preciso ver isso daí, nunca me atentei a esse fato. Preciso dar uma olhada se realmente é isso, é um fator interessante de se discutir. Mas enfim, gente, a Célia quer falar, eu preciso abrir para ela falar. E eu peço mil desculpas para vocês, eu tinha um programa para ficar até às 11 horas aqui, por programar, e eu tenho outro compromisso, eu vou ter que me retirar, mas eu me comprometo a sempre que convidado a estar aqui presente. Agradeço desde já o convite e renovo o compromisso de estar sempre aqui debatendo com vocês. Depois nós podemos. Olha, eu só queria que você desse mais 10, 15 segundos e desse alguma palavra sobre a única pergunta que eu fiz. Aquela de participação dos conselheiros, etc. Só isso, alguma coisa que não seja aquela explicação de prejuízo político. Ou então você não vai tá. Não, eu vou reforçar o que eu disse. Quando a gente fala prejuízo político, nós vimos discutindo com o banco o pagamento do BET sobre a verba P220 e vimos provocando o banco para uma negociação. Alguns associados foram à Previc e fizeram denúncias lá. E a Previc, então, tomou uma decisão e disse não é devido porque não era reserva matemática, fluxo de caixa, então não é devido. A partir daí, isso sedimenta um entendimento que dificulta os nossos argumentos quando de uma negociação. O que eu disse? Nós eleitos, e aqui estão Aldo, Valdenor, Célia e eu, temos posição, temos colocado isso claramente dentro da Previ, em todos os fóruns onde nós vamos, nos nossos informativos, nas nossas associações, nas nossas entidades de classe. Porém, o nosso entendimento é que se nós forçarmos uma votação dentro das instâncias da Previ, seja no Conselho Consultivo, no Conselho Fiscal, no Conselho Deliberativo ou na diretoria,
nós vamos criar uma situação de fato, em que vai ficar constado que a Previ diz que a resolução 26 é legal. Porque aí não vai perguntar quem votou contra, quem votou a favor. Ou é legal, porque você também pode vetar. Não, senhor Benezer, infelizmente, senhor Benezer, infelizmente, é dado hoje, e nós sabemos que se colocar isso em votação hoje na diretoria, ou qualquer instância da Previ, a gente perde, por causa do voto de Minerva. Então, se nós tivermos uma posição votada da Previ, isso enfraquece a nossa argumentação. Então, eu estou dizendo isso porque se eu chegar o STF já disse que não é uma questão de inconstitucionalidade, mas se eu chegar no STJ, no TST, qualquer outro tribunal, e a outra parte chegar e falar assim, tem uma decisão da Previ aqui dizendo que é legal, o nosso argumento já perde força. Por isso que eu estou dizendo que é uma decisão política, né? Poderia dizer que era jurídica, mas do ponto de vista da política que está dada, ter uma posição formal da entidade enfraquece a nossa posição. Por isso nós não votamos isso, mas nós temos deixado claro, institucionalmente, nossas entidades, a posição pessoal, assim como eu não concordo que o banco possa se utilizar de superávit. Quando a gente firma o contrato de trabalho com o banco, ele diz que vai pagar um tanto para compor um fundo para um benefício de aposentadoria. Eu entendo, eu defendo isso, que aquele recurso é nosso, dos trabalhadores. Não cabendo, ele firmou esse contrato com a gente. Então, essa a questão. Eu reforço o que eu disse. Né? Por isso que eu disse que eu esperava que as pessoas não concordassem, que discordem da sua posição. Se a gente votar hoje, a gente reforça uma posição